Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, sou professora de língua portuguesa e estamos aqui para mais uma das nossas conversas. A nossa conversa de hoje é a respeito do texto dissertativo argumentativo. Se você tem dificuldade de iniciar o seu texto, então eu convido você a ficar conosco até o final, ok? Na nossa conversa, em uma das nossas conversas anteriores, nós falamos a respeito da argumentatividade. Vimos o quanto a argumentatividade está presente em vários processos de leitura e escrita do nosso cotidiano. E terminamos a nossa conversa sobre a argumentatividade falando a respeito do texto dissertativo argumentativo. Então, em continuidade a isso, vamos falar hoje a respeito deste gênero, que é o gênero solicitado no Enem. Então, é um gênero de interesse comum, tá? E qual é o objetivo desse texto? Ele tem por objetivo apresentar um tema e defender um ponto de vista, baseando-se em argumentos, em fatos, em conhecimentos de várias áreas, articulando esses conhecimentos. E, ao final, este texto precisa apontar uma proposta de solução para a problemática que foi levantada. A linguagem adotada neste texto é uma linguagem formal, objetiva, que esteja adequada às regras da norma padrão, ok? Quanto à estrutura, esse texto se organiza em introdução, desenvolvimento e conclusão. Normalmente apresenta 3 ou 4 parágrafos, de 3 a 5 parágrafos. Nós escolhemos falar especificamente a respeito da introdução nesta nossa conversa por uma questão didática apenas. Obviamente que quando nós pensamos no texto, nós pensamos no todo, né? Na organização geral deste texto. Porém, por organização, para facilitar a compreensão e não deixar essa nossa conversa tão extensa, nós escolhemos separar as partes e vamos falar especificamente da introdução. Qual é o objetivo da introdução do texto dissertativo argumentativo? Em primeiro lugar, é apresentar inicialmente qual é a ideia a que o meu texto se propõe, qual é o tema do meu texto. Então, eu apresento de maneira geral esse tema e delimito esse tema. Além de apresentar de forma geral, eu delimito este tema. Em que abordagem eu quero conduzir o meu texto. E eu preciso deixar claro, desde o início, já no primeiro parágrafo, qual é o ponto de vista que será defendido durante o texto. Então, o que é importante na introdução? Na introdução, eu preciso deixar claro qual é o meu tema e eu preciso fazer uma contextualização disso de uma maneira geral, mas eu preciso delimitar. E o que é delimitar? É apresentar qual é a abordagem que você escolhe para o seu tema. Por exemplo, quando nós pensamos no tema violência, isso é muito amplo. Jamais daríamos conta de toda a complexidade deste tema em um único texto. Então, eu preciso delimitar, dizer de que forma eu vou abordar o tema da violência. Então, eu posso delimitar falando da violência na periferia brasileira. Eu posso falar da violência doméstica contra as mulheres, eu posso falar a respeito da violência nos grandes centros urbanos, enfim, eu delimito, eu escolho a abordagem a que o meu texto se propõe. E, para isso, eu preciso deixar claro, né, desde o primeiro parágrafo. Diante desse objetivo que nós apresentamos, eu tenho vários tipos de introdução. Eu posso escolher fazer a minha introdução a partir de uma narração. Não confundamos a narrativa com o texto dissertativo argumentativo, obviamente. Quando eu uso a narração na introdução, essa narração ela está a serviço da contextualização do meu tema. Eu posso também escolher fazer a partir de uma exemplificação. Eu escolho um exemplo que ilustre o meu tema, para poder apontar
que tema é este que eu escolho falar? Eu posso fazer por meio de uma alusão histórica, fazendo um recorte histórico do tema que eu vou abordar. Eu posso escolher fazer a partir de uma definição deste tema, e aí eu posso escolher uma definição do senso comum, uma definição no dicionário, ou um conceito histórico, ou eu fazer uma definição comparativa entre esses contextos, esses conceitos, para poder problematizar o meu tema. Ou eu posso fazer uma citação. Professora, uma citação na introdução do texto? Sim, eu posso fazer uma citação, desde que essa citação esteja a serviço da contextualização, da apresentação do tema, e essa citação possa ser desenvolvida posteriormente. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu trouxe esse texto, é um trecho de um texto nota 1000, de edições anteriores do Enem, na verdade, de 2018. E aí, eu vou ler aqui um trechinho para exemplificar aquilo que eu falei a respeito dos tipos de introdução. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente, utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. De start, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Aí eu separei aqui para a gente observar de forma analítica esse trechinho. Observando essa introdução, nós podemos ver aqui, nos trechos destacados, que eu tenho um caso de exemplificação. Lá, ó, o jogo da imitação, ele vai exemplificar, vai usar um filme para exemplificar o uso dos algoritmos, né, historicamente. Eu tenho também um caso de alusão histórica, que é nesse caso aqui, ó, o projeto de guerra de Hitler, desde a segunda metade do século XX. Então, faço uma alusão histórica para relacionar com o exemplo que eu dei, que foi o filme. Eu tenho também o ponto de vista, que está aqui de roxinho. Utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo. Então, esse é o ponto de vista que eu quero defender durante o meu texto, de que nem sempre a tecnologia é usada para o bem coletivo, está claro, desde o primeiro parágrafo. E, por último, eu tenho aqui a delimitação do meu tema. Qual é a abordagem que eu vou usar? Eu vou usar uma abordagem a partir das razões. Eu vou falar das razões para essa problemática ser uma realidade no mundo contemporâneo. Então, eu vou apontar, à medida que eu vou desenvolvendo o meu texto, eu vou apontar essas razões. Eu trouxe essa delimitação para o meu leitor. O meu leitor sabe o que pode esperar deste texto. Está claro aqui o que ele pode esperar do texto. Observe que eu tenho, em uma única introdução, várias possibilidades de relacionar este tema. Eu tenho a alusão histórica, eu tenho a exemplificação por meio de um filme, trazendo para as questões mais contemporâneas. Eu tenho também a questão de delimitar o tema, e isso é claro, precisa ficar claro na introdução, e eu tenho aqui para onde eu aponto esse meu tema, qual é o ponto de vista que eu quero defender. Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e nas nossas próximas conversas nós falaremos a respeito do desenvolvimento. Ok? Até a próxima. Tchauzinho.